Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 10 de junho. Eu sou Thaís Herédia e conto com a sua companhia para irmos juntos nas principais notícias da economia no Brasil e no mundo. Ô turma, aqui tem gente que fala que já viu de tudo, né? Mas nós não vimos de tudo mesmo, não. Quem diria, hein? O ministro mais liberal que já comandou a economia brasileira, pelo menos foi sempre assim que ele se identificou, fez um apelo aos varejistas do Brasil para congelar preços por alguns meses até que as eleições aconteçam. Eu estou falando, claro, de Paulo Guedes, que também quer garantir que os empresários dos supermercados repassem aos consumidores o alívio que vier com a desoneração de impostos. O governo já fez desoneração com o IPI, o que pode reduzir preços dos fornecedores dos supermercados, e conta com a desoneração agora do ICMS, que tem um peso relevante na formação do preço do varejo. O mercado e os investidores ontem ficaram abismados, né, com a fala do ministro Paulo Guedes, que realmente acionou o botão de campanha eleitoral. Jamais alguém poderia esperar ouvir da boca de Paulo Guedes um pedido desses, porque afinal de contas isso passa longe de qualquer cartilha liberal no mundo. Essa declaração de Paulo Guedes derrubou as ações das empresas varejistas nas bolsas. Tem umas que já estão sofrendo mais tempo, óbvio, porque os juros vão subir, porque a inflação está alta, mas ainda assim foi surpreendente e ontem o mercado ficou em polvorosa ouvindo o ministro. Enquanto isso, segue lá no Senado Federal a discussão sobre a finalização do projeto que impõe o limite de 17% da incidência do ICMS sobre combustíveis, energia, transportes e telecomunicações. O senador Fernando Bezerra fez a leitura do seu parecer ontem e, como a gente já tinha antecipado aqui, não só não acatou o pedido dos governadores que foram ouvidos, como questionou a conta que os governadores têm apresentado das perdas prováveis se essa medida for adotada. Então, são duas discussões aqui, basicamente. A original, que saiu da Câmara dos Deputados, criando a figura de essencialidade para esses produtos, o que impõe uma redução da alíquota do ICMS. E daí surgiram outros dois temas. Primeiro, a PEC dos combustíveis, que dá a permissão para o governo gastar mais e usar esse dinheiro para compensar os estados que quiserem zerar as alíquotas de ICMS para diesel e gás de cozinha. E a outra PEC é para garantir a competitividade do setor de etanol. No caso da PEC do setor de etanol, o que chamou a atenção foi o fato do senador Fernando Bezerra, que é o relator, o autor dessa PEC, botar lá que o setor precisa dessa ajudinha tributária até 2027. Não é mais até 31 de dezembro, como a PEC dos combustíveis pretende valer, até 2027. Não é coincidência, ou será coincidência, o fato de que as principais usinas sucroalcooleiras do Brasil estão no Nordeste, de onde ele é, e Arthur Lira também. Então, o cenário político já levanta todas essas bandeiras. Sobre a PEC dos combustíveis, se ela realmente ficar enquadrada até o final do ano, até 31 de dezembro, e prever as compensações e tal, politicamente pode acabar empurrando muitos governadores. Qual vai ser o governador? Minha gente, me fala aqui, para pensar. Qual vocês acham que vai ser o governador que é candidato à reeleição ou não, e pretende fazer um sucessor, que vai dizer assim, eu não vou zerar o meu ICMS nem para diesel, nem para o gás de cozinha. O sujeito não vai ter coragem política de fazer isso há meses da eleição. Ou será que vai ter? Talvez essa já seja uma batalha perdida para os estados. Tem capítulo ainda para vir aí nessa série e nós vamos acompanhar os próximos episódios. Vamos voltar aqui a falar sobre a declaração do ministro Paulo Guedes, que inclusive eu acho bacana dividir aqui com vocês para marcar no podcast do CNN Money também este momento. Vamos ouvir? Então nós contamos com essa cadeia, sabemos que vocês estão na ponta e vocês estão com a margem de lucro estreita. Não é com vocês a conversa. A conversa é o seguinte, ICMS, IPI, nós reduzimos esse imposto. Então, ao longo da cadeia, trégua. É aquilo que você, João Galassi, disse muito bem, é o seguinte, nova tabela de preço, só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí 2, 3 meses
Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil. Nós vamos ouvir agora o Gustavo Cruz, que é economista-chefe da RB Investimentos, falando um pouco assim, por que o mercado reagiu mal? O que significa um ministro da Economia dizer o que disse Paulo Guedes? Olha, é claro que não é bem recebido pelo mercado essa sinalização. E o mais curioso é que a gente está chegando perto da eleição e o que o Bolsonaro e o Guedes estão fazendo é justamente ficar bem parecidos com o final do governo Dilma. Aquela eleição dela de 2014, onde ela também pediu isso, onde ela também congelou preços, postergou reajustes de preços administrados. Então, o que elegeu o Bolsonaro, a luta contra a corrupção, o anti-PT, curiosamente, ao final do governo dele, do primeiro mandato, ou que seja, se ele for reeleito, ele tá ficando muito parecido com a Dilma no final, de realmente intervir o máximo possível em questão de preços. Então acho que o mercado lê como mais uma vez uma mudança na parte fiscal, na parte de intervenção muito ruim, mas o ministro Paulo Guedes ele tem essa ideia de que faz sentido ele sair de tudo que ele acredita nesses próximos meses para que ele consiga ter 4 anos mais de governo, e isso é mais do que compensar, na teoria, esse período onde ele abandona os seus ideais liberais e adota o que a Dilma acreditava que era correto, por exemplo. Eu ouvi também o Mauro Morelli, da Davos Investimentos, e ele faz uma leitura interessante, porque ele diz o seguinte: ministro da Economia tem 2 papéis, um técnico e um político. Parece que tem um aí se sobressaindo, isso pode gerar impactos no Brasil. Vamos ouvir o Mauro. O ministro da Economia, ele tende a ter 2 responsabilidades, uma responsabilidade política e uma responsabilidade técnica. Nesse caso específico, na minha opinião, ele está sendo político, ele está trabalhando a favor do governo em prol da reeleição, em prol da continuidade do atual governo. Tecnicamente, obviamente, isso é altamente recriminável. A brincadeira clara faz nos lembrar da época do Sarney e dos fiscais do Sarney, então é algo que já foi tentado há décadas e sabe que não funciona, mas tem uma certa repercussão para o público eleitor e para a eleição. Então, do meu ponto de vista, deve ser encarado de uma maneira política e não técnica, até mesmo porque tecnicamente já se sabe, como sempre se viu, e a Argentina atualmente é um exemplo claro disso, esse tipo de atitude não funciona. Bom, o ministro Paulo Guedes, descartando então a sua agenda liberal, pode recuperar um pouco, né, do seu DNA, que sempre foi enaltecido por ele mesmo, de liberal, se a capitalização da Eletrobras realmente acontecer na semana passada. Tudo indica que isso vai acontecer. Deve surgir pedido, já apareceu na verdade, pedido de associações para suspender a oferta e tudo mais, mas assim, o processo aconteceu, como a gente falou ontem, né? Como o foco está todo voltado para a questão dos combustíveis, ninguém deu muita bola para a capitalização da Eletrobras. E ontem, finalmente, foi finalizado o processo de precificação. A nossa analista de política, Raquel Landim, apurou que a operação deve movimentar 34 bilhões de reais com a oferta das ações, a um preço de R$ 42 por ação. Hoje é sexta-feira, há uma expectativa dessa informação ser oficializada pelos bancos e pela própria Eletrobras, vamos aguardar, mas a operação mesmo vai acontecer na segunda-feira da semana que vem. A oferta mesmo acontece dia 13 e a liquidação financeira, ou seja, o PIX, né? Manda o PIX para pagar pelas ações, claro que eu estou brincando, não é por PIX, a liquidação financeira vai acontecer na próxima terça-feira. Então, os compradores das ações ficaram divididos entre os investidores institucionais, tem muito fundo internacional que quis comprar bastante ação, os investidores de varejo e aqueles 6 bilhões de reais separados para os investidores do fundo de garantia. O que os especialistas estão dizendo é que houve muito mais demanda. Então, se você, por exemplo, pediu lá para gastar R$1.000 comprando ações da Eletrobras e a oferta era de apenas 6 bilhões de reais, se passou disso, vai haver um rateio. Então, provavelmente, muita gente vai acabar levando menos do que pediu para comprar, mas pelo menos vai estar dentro do negócio. Então, está aí a capitalização da Eletrobras seguindo o seu curso para ser finalizada na semana que vem. Vamos continuar tratando disso aqui também.
Minha gente, eu quero dividir com vocês agora uma conversa muito interessante que nós fizemos aqui no CNN Money na TV com a Rafaela Vitória. Ela é economista-chefe do Banco Inter e ela traz uma leitura diferente dessa preocupação que parece mais generalizada com a situação das contas públicas dos estados, dos municípios, inclusive do governo federal. Rafaela faz um questionamento aqui sobre o que o país deve fazer no momento em que há um choque de preços muito grande, há ao mesmo tempo um superávit das contas públicas. Desde 2016, em função do teto de gastos, as despesas foram, de alguma forma, equilibradas. E a Rafaela coloca, então, esse questionamento na praça. Qual é a escolha que o país deve fazer e qual foi a mudança estrutural que já aconteceu nos últimos anos e que outros economistas, enfim, ou quem está muito crítico a essa medida de redução de impostos, pode não estar levando em consideração. Vamos ouvir a Rafaela. Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e falar de como estão as contas públicas hoje, né? Até antes mesmo da gente debater essa proposta de redução de impostos, pouco se falava sobre o superávit que o governo vem fazendo, né? Até abril, nos últimos 12 meses, a União, o governo consolidado, não só o governo central quanto somando os estados, estava com superávit de 1,5%, né? Pensando que a nossa meta para esse ano é um déficit de 0,6%. Então, a gente tem aqui uma perspectiva de contas públicas muito positivas, no sentido quantitativo, um superávit bem acima da meta, dentro de um arcabouço que a gente tem um limite de gastos, né? Então, é muito diferente hoje quando a gente tem propostas de redução da carga tributária, quando a gente tem esse arcabouço que limita gastos. E por que isso, né? Porque a gente não pode ampliar gastos mais, né? E a gente sabe, existem alguns furos no teto, existem propostas de gastos extra-teto. A gente viu isso nos 2 últimos anos, mas o resultado é que a gente vem fazendo um controle de gastos. Nos últimos 6 anos, desde 2016, os gastos pararam de crescer no Brasil. Enquanto entre 2003 e 2016, os gastos cresciam a cerca de 6% ao ano em termos reais. Então, houve sim uma mudança nesse arcabouço fiscal, na gestão pública, né, de gastos no Brasil, e os gastos pararam de subir em relação ao PIB e em termos reais. Então, esse é um ponto de partida muito importante. Então, nesse momento que a gente faz superávit e a gente tem controle de gastos, vem esse novo debate, que não estava prescrito na lei do teto, né? O que fazer com superávit inesperado, né? Nesse momento, a gente devolve para a população na forma de redução de impostos ou a gente continua simplesmente abatendo dívida? Eu acho que esse é um debate importante. Obviamente que em anos de eleição, e uma proposta feita aí às pressas deixa algumas dúvidas e espaço para muitas críticas, mas é um fato que o nosso arcabouço fiscal hoje deixou essa lacuna. O que fazer com o superávit significativo, bem acima da meta, sendo que você tem controle de gastos públicos hoje dentro das nossas leis fiscais. Outro ponto que eu tratei com a Rafaela Vitória foi sobre o impacto inflacionário. Ontem teve um seminário promovido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE, junto com o Estadão, um jornal. E estavam lá as principais cabeças do IBRE, da FGV, debatendo essa relação de custo e benefício das medidas de redução de impostos. E o consenso lá foi de que, se baixar a inflação agora, vai subir a do ano que vem. E realmente as revisões que a gente está vendo para o IPCA desse ano e do ano que vem estão refletindo exatamente isso. Ontem foi a vez de vários bancos estrangeiros, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, mudarem as suas previsões para um IPCA mais baixo esse ano e mais alto do ano que vem, o que inclusive significaria um terceiro ano consecutivo de não cumprimento da meta de inflação pelo Banco Central. E aí, de novo, a Rafaela traz aqui uma leitura diferente, que vale a pena a gente parar para refletir. Ela diz o seguinte: olha, se o ano terminar realmente com uma inflação menor, numa economia tão indexada quanto é a brasileira, qual o efeito que isso vai provocar ao longo dos próximos meses, inclusive para os reajustes a partir de um IPCA num país que é muito indexado, num IPCA menor? Vamos ouvir a Rafaela falar do que ela espera do impacto inflacionário. No primeiro momento, a gente tem sim uma redução de inflação, né? Na medida que você tira ICMS aí, de combustíveis, energia, contas de água, a gente vai ter sim um impacto imediato na inflação. Parte disso volta no próximo ano. Então, existe também essa preocupação, né? A meta de inflação que o Banco Central busca hoje é a meta de 2023, não mais a de 2022. Então, a meta de 2023, ela fica em parte comprometida, mas vale lembrar também
que a gente tem uma economia muito indexada, né? E essa indexação da inflação anual, ela é muito relevante, principalmente no salário mínimo. Então, a partir do momento que a gente tem uma inflação menor em 2022, a gente também vai ter correções menores no salário mínimo, no próprio teto de gastos, em outras despesas. Então, não é tão certo ainda se o impacto inflacionário vai ser maior, né, em 2023 ou não. A princípio, eu creio que não. Eu acho que o impacto desinflacionário agora é menor do que a volta de uma parte dessa inflação no próximo ano. E a gente tem alguns benefícios secundários. Como eu falei, a gente tem uma desindexação menor. E eu ainda acho que aumento de gastos contra devolução de impostos é menos inflacionária nesse momento. Para a gente terminar falando de mercado, a semana está terminando com 5 pregões consecutivos de queda na Bolsa Brasileira, sem contar o de hoje, óbvio, mas desde a sexta-feira passada, na quinta-feira, a B3 completou 5 pregões seguidos de perda. O Brasil não está conseguindo se descolar da onda negativa que está lá fora, com preocupações tanto com relação à velocidade, à intensidade da atividade econômica, quanto na questão da inflação, né? Hoje, daqui a pouquinho, sai o índice ao consumidor dos Estados Unidos. De novo, vocês já sabem, a gente grava cedo, bem antes do dado sair, então na segunda-feira a gente vai refletir, mas de qualquer forma, como o mercado faz preço antes, lá fora as bolsas também foram muito negativas ontem, influenciaram as bolsas da Ásia e a preocupação também com novas medidas de restrição estão sendo adotadas na China, lá é Covid-0, né, a qualquer custo, e isso tudo acabou azedando os mercados. O Brasil não conseguiu se descolar. A preocupação fiscal aqui acabou adicionando um pouco mais de sal nessa sopa. A Bolsa Brasileira fechou ontem em queda, o dólar subiu, passou de R$ 4,90 e um dos fatores-chave aí que tem provocado muita reação no mercado é o comportamento do petróleo. Pois bem, o petróleo está em alta na manhã desta sexta-feira, já o Brent cotado a 124, quase 124, $123,96. O 124 na hora que vira é marcante, né? Então, ainda não virou, mas a preocupação com abastecimento e tudo mais, ela continua. Também não posso deixar de fechar aqui, antes da gente terminar, sobre o resultado da Cúpula das Américas. O presidente Bolsonaro teve um encontro com Joe Biden. O encontro, segundo o próprio presidente Bolsonaro, uma entrevista exclusiva que deu ao repórter Leandro Magalhães da CNN Brasil, que está lá, o encontro foi muito bom. O Brasil precisa manter uma relação positiva com os Estados Unidos, afinal de contas, eles são os nossos... Temos a segunda maior parceria comercial depois da China, né? A China é o nosso primeiro parceiro comercial, Estados Unidos o segundo. Então, aquela distância, primeiro por causa do alinhamento de Bolsonaro muito mais a Donald Trump do que aos democratas. Depois, as reações do presidente Bolsonaro, demorar para reconhecer a vitória de Biden, críticas que foram feitas no passado, isso tudo parece ter sido superado minimamente nesse encontro. Vamos entender o que virá daí. Democracia e Amazônia foram os temas principais, mas de qualquer forma, do ponto de vista diplomático, o Brasil considerou um sucesso este encontro. Vamos ver, do ponto de vista pragmático, o que vem por aí, mas a semana termina com este encontro bem sucedido aí, bem aproveitado, né, pelo presidente Bolsonaro em Los Angeles. Dessa forma, meus queridos, eu me despeço de vocês, que a sexta-feira seja leve, que vocês se cuidem, um beijo e até a próxima. Com a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.